É verdade que o calor delata o ferro? Ou será que dilata? É verdade que a pessoa educada cumprimenta ao chegar? Ou será que cumprimenta? E será verdade que ao fazer um requerimento, pede-se no final diferimento ou será deferimento? Às vezes, trocar uma letra numa palavra pode significar um cochilo ortográfico. Não troque letras por desconhecimento ou por cochilo. Estude com atenção os parônimos. Olá! Neste nosso encontro, vamos ainda conversar sobre grafia das palavras e parônimos. E eu vou lembrar você a grafia da palavra privilégio. Se você por acaso escreve ou fala privilégio, cuidado, hein? A forma correta é privilégio. Há pessoas que tendem a corrigir, entre aspas, aquilo que está certo. Pensam que, não, privilégio deve estar errado, vou escrever privilégio. Nada disso. A forma correta é privilégio. Bem, e se você já usou alguma vez a palavra aterrissar, cuidado. Aterrissar não existe mesmo. O certo é aterrissar com 2 S's. Muito embora o Caldas Auletti, um famoso dicionarista, explica para nós que aterrissar é um galicismo, ou seja, é uma palavra de natureza de origem francesa, que a gente não precisaria estar empregando aqui, porque temos uma palavra em língua portuguesa com o mesmo significado, que é a palavra aterrar. Logo, Caldas Auletti recomenda que utilizemos a palavra aterrar, que entretanto carrega consigo outros significados. Aterrar é também assustar ou ainda encher de terra. Beneficiente também não existe esse i, ciente. Você deve dizer beneficente. Bem, grafar corretamente as palavras, falar corretamente é, no mínimo, uma questão de bom senso. Mas espera aí, senso com S ou senso com C? É isso que nós vamos ver agora no nosso exemplo. Vamos lá. Bem, essa frase que você vê aí, mesmo que você não seja torcedor desse time de futebol, você pode entender o sentido da palavra senso. Torça pelo São Paulo e mostre bom senso. Senso aqui significa juízo. Agora, senso com a letra C é sinônimo de recenseamento, de contagem, né? O censo mostrou a força das mulheres. E a palavra migrar. Migrar significa sair de um lugar para outro, de uma localidade para outra. Mas não confunda imigrar com emigrar, ambas oriundas da palavra migrar. Emigrar é sair de um país para se estabelecer em outro. Imigrar é o contrário, é vir de outro país para cá. Então isso você aprende inclusive na aula de geografia. Emigração, sair. Imigração, entrar. Terraplanagem e terraplenagem. Ora, essas palavras são ligeiramente diferentes em termos de sentido. A grafia é um pouquinho também diferente, só uma letra, não é? Mas não é difícil você entender o que acontece aí. Terraplanar é encher de terra até tornar plano, mas terraplenar é encher qualquer cavidade de terra até tornar pleno, e pleno significa cheio, certo? Delatar e dilatar, eis aí outro par de parônimos. Delatar significa denunciar. Então, aquele que trai os seus amigos é um delator, mas dilatar é outra coisa. Vamos conferir no visual? Olha lá, delatar é a ação de denunciar. Dilatar já com outro sentido bastante diferente, sentido de aumentar as dimensões, não é? Agora, a palavra russo, com certeza você já ouviu na expressão popular, sempre em expressões bastante coloquiais, o termo russo, para falar que a situação está difícil. Olha, a situação está russa. Já ouviu isso, não é? Então, esse russo aí se escreve com C cedilha, russo ou russa, com C cedilha, e não com 2 S's. Não vamos confundir as coisas. A verdade é que a palavra russo tem o sentido original de grisalho. Russo com C cedilha, estou falando, não é? Então, tem o sentido original de grisalho, de uma cor pardo clara, mas nós
acoplamos esse novo significado popular, não é? De dificuldade, enfim. E no Brasil foi usado também esse termo, ainda é usado, no sentido de desbotado, descolorido. Não confundir com a palavra russo, que se escreve com 2 S. Você sabe o que é o adjetivo pátrio, não é? Aquilo que se refere à Rússia, aquele que é natural da Rússia. E os verbos soar e suar. Ora, soar é emitir um determinado som. O sino soa, né? Soam os sinos da catedral. Mas suar é transpirar. Viu só que diferença? Ora, diferentes também são os verbos expirar com S e expirar com X. Veja, expirar é um sinônimo de respirar, mas expirar com S e com X. Vamos ver o nosso exemplo e tirar essa dúvida. Expirar com S. O moribundo expirava com dificuldade. Olha, ele está doente, não é? Ele respira ou ele expira com dificuldade. Alguns dias depois, o que aconteceu? O moribundo expirou com X. Então, expirar com X é expelir o ar dos pulmões. E nós costumamos utilizar essa palavra quando nos referimos à morte. Ela tem aquela conotação de morte. Expirar é, portanto, morrer em sentido amplo, em sentido específico é apenas expelir o ar dos pulmões. Essa alternância do S e do X produz vários pares de parônimos, alguns nós já até estudamos. E vou lembrando a você mais um, que é o par espiar com S, espiar com X. Ora, espiar com S, todos sabemos o que significa, olhar, né? É o que faz o espião. Agora, espiar com X é redimir-se. Podemos dizer que o sofrimento expia nossas culpas, certo? E as palavras incerto com C e incerto com S. Cuidado! É muito fácil aqui entender a distinção. Incerto com C é aquilo que não é certo. Você usa o prefixo de negação in, junta esse prefixo à palavra certo e tem lá aquilo que não é certo. Mas incerto com S é um sinônimo de inserido. É, portanto, a forma irregular do particípio passado do verbo inserir. E eu posso dizer que a crônica está incerta na antologia, certo? Discriminar e discriminar. São 2 verbos, sim. Existe o verbo discriminar. E eu vou mostrar para você a sua utilização no nosso exemplo. Vamos lá. Nós temos o par. Peço-lhe discriminar as obras de que necessitará. Discriminar vem da palavra discrimen, que significa linha divisória. Discriminar é, portanto, diferenciar. Pode ter o sentido de arrolar, que é esse aí, discriminar as obras de que necessitará. Diferenciar, arrolar. Depois, existem leis que punem a discriminação racial. E aqui, discriminação no sentido de diferenciação, já nos induz a ideia de preconceito, não é? Discriminação é utilizado com o sentido de preconceito, principalmente discriminação racial, etc. Agora, discriminar significa inocentar, ou seja, né? Dizer, é o prefixo des de negação, esse prefixo é grego, ligado ao radical da palavra crime. Então, lendo a frase no vídeo, discriminaram-no, apesar de persistirem dúvidas no caso. Quer dizer, ele foi inocentado, tá certo? Apressar. Você pensou em apressar com C cedilha ou apressar com 2 S? Vamos falar dos dois. São muito parecidas na forma, são idênticas na sonoridade, mas são muito diferentes no significado, né? Apressar com C cedilha vem de preço, significa atribuir preço ou mesmo perguntar o preço das mercadorias. Eu posso dizer que as mulheres passaram o dia apressando as mercadorias. Isso é bastante diferente de apressar com 2 S. Apressar com 2 S é só você lembrar a palavra pressa, né? Significa acelerar, tornar mais rápido, tornar mais veloz, mais célere. E os parônimos área e área. Não confundir a área
do triângulo, do retângulo, das formas geométricas, com a área com I. A área com I é qualquer peça musical para uma só voz. E o par de verbos, recrear e recriar. Esse é fácil, né? Mas vamos mostrar para você um exemplo, para você copiar, hein? Olha lá. As crianças recreavam-se no parque, de recreio, recreação, diversão, divertiam-se, brincavam, enfim. Já recriar, que você vê no outro exemplo, por meio do filme o cineasta recriou aquele momento histórico. Você tem o prefixo re de repetição, de novamente, criou novamente, recriou. E a palavra intenção. Como é que eu devo escrever intenção? Com C cedilha ou com S? Depende da situação, são duas palavras diferentes. Mais conhecida com C cedilha, intenção, objetivo, determinado, enfim. Já intenção com S é da mesma família de intensidade, de intensificar e significa aumentar a tensão, tá? Essa é a palavra intenção com S, um S só, muito cuidado, hein? E não confundir laço com C cedilha e laço com dois S's. É engraçado, mas eles têm significados quase opostos, embora um não tenha nada a ver com o outro. O laço com C cedilha é o laço da gravata, mas o laço com dois S's é frouxo, é sinônimo de alguma coisa frouxa, é um adjetivo, não é mais um substantivo, né? Então, inclusive, laço com dois S's tem um significado extensional de dissoluto. Você ouve falar costumes laços, costumes dissolutos. E nada de confundir o prefixo ante, que significa ação contrária, com a preposição ante, que significa estar diante, estar na presença de. Temos um exemplo também para te mostrar. Ante a sua presença, o rapaz estremeceu. Ante, olha, a preposição com E. E as grandes potências possuem canhões antiaéreos. Esse ante é o prefixo, portanto, você nota que ele está grudado no radical da palavra, tá? O prefixo faz parte da palavra, ante com I, certo? Nada de fazer confusão. Conselho existe com C e existe com S. Conselho com C é uma jurisdição administrativa, é sinônimo de município. Agora, conselho com S é aquele que só se dá a quem pede, ou seja, é um juízo, uma opinião, um parecer. E nós vamos terminar hoje falando de mais dois pares de parônimos. Os pares sortir, surtir, despensa e dispensa. E vamos lá para o nosso exemplo e você vai compreender muito bem a diferença entre eles. Ele sortiu a sua despensa e a dispensa do funcionário surtiu grande revolta entre seus colegas. Sortir significa abastecer e a despensa é o compartimento onde se guardam mantimentos. Já a dispensa é o ato de dispensar, a dispensa do funcionário é a demissão. Surtir com U significa provocar, surtir um efeito, surtir grande revolta entre seus colegas. Então, você está vendo aí que não é muito difícil, basta ficar atento, quando tiver dúvidas é só consultar o dicionário. Nós vamos encerrando por aqui e até o nosso próximo encontro.